A crise começou realmente um ano antes, em agosto de 2007, quando correntistas correram ao banco britânico Northern Rock para sacar seu dinheiro, levando o banco à falência. Essa foi a primeira corrida bancária em grande escala ocorrida desde 1930. A crise financeira americana, a qual foi gerada pelo estouro de uma grande bolha imobiliária, teve características grandiosas e simplesmente porque ela apresentou uma combinação de elementos até então inédita na história de toda a economia mundial. Nem mesmo o colossal crise financeira japonesa no início da década de 1990, que também foi gerada pelo estouro de uma grande bolha imobiliária, apresentou uma conjunção tão harmoniosa de elementos, a ponto de produzir um estrago semelhante. Em meados de 1998, os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro a muitas pessoas que não tinham como pagar. Esse tipo de crédito era conhecido como subprime, de segunda linha. O volume de financiamentos desse tipo era grandioso. Os bancos passaram então a misturar essa dívida de alto risco com dívidas de baixo risco e montar vários pacotes, as chamadas CDO. Comprar casas passou a ser o objetivo de quem queria, além do imóvel próprio, fazer algum investimento. Comprava-se barato, revendia-se mais caro. Tudo isso depois que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, passou a diminuir os juros e incentivar empréstimos e financiamentos, para fazer consumidores e empresas gastarem mais. Mais dinheiro circulando, mais liquidez no mercado, maior é a especulação financeira mundial. Essas coisas da globalização. A crise começou a pipocar quando os tais subprimes mostraram suas condições. Simplesmente não pagaram seus empréstimos. Para alguns, o prejuízo foi perder suas casas e para muitos outros, acordarem em um mar de dívidas. E como eles eram a fonte inicial do dinheiro, a empresa que lhe emprestou o dinheiro e as que adquiriram seus créditos podres saíram no prejuízo também, ou seja, ninguém recebeu. Uma bola de neve. Depois de uma alta até 2006, o preço dos imóveis começou a cair e os juros altos afastaram novas possibilidades de crédito. Como a oferta passou a ser maior que a procura, o mercado imobiliário dos Estados Unidos ficou cada vez mais desvalorizado. Então, um novo cenário começou a surgir. Depois da explosão imobiliária, o trancamento do crédito nos Estados Unidos. O dinheiro em circulação diminuiu, bancos e financeiras começaram a ser vendidos e até anunciaram falência. Foi a partir dessa situação que o governo norte-americano resolveu intervir e ajudar os bancos de hipotecárias financeiramente. O governo então começou a injetar grana no mercado, por meio de incentivos a instituições à população. A situação é tão grave que o presidente Bush, representantes republicanos e democratas, incluindo os presidenciáveis John McCain e Barack Obama e a cúpula do governo norte-americano, reuniram-se para tentar chegar a um pacote de ajuda às instituições bancárias para evitar novas quebras. O secretário do Tesouro, Hank Paulson, sugeriu então um pacote de ajuda de 700 bilhões de dólares. O pacote Paulson, porém, previa ajuda aos bancos e hipotecárias, não aos mutuários. É claro que as instituições financeiras, após receberem ajuda do governo, teriam que se comprometer a retribuir o empurrão em épocas de vacas gordas. Mas parece que isso não ficou muito claro no documento que foi para a Câmara e o pacote Paulson acabou não sendo aprovado na primeira votação. Especialistas invocam o nome de Roosevelt, que, em 1933, criou uma corporação para refinanciar com melhores condições de pagamento as dívidas dos mutuários inadimplentes. Essa corporação comprava as dívidas dos bancos em troca de títulos do Tesouro. Além disso, havia uma espécie de assistência social na história. As famílias endividadas recebiam consultoria financeira e todo o apoio do governo para saírem da lama. O resultado foi que, em 1951, 18 anos após, a corporação criada por Roosevelt já havia quitado todas as hipotecas.
adquirindo cerca de 200 mil imóveis que foram revendidos a terceiros, e fechou as portas com uma pequena margem de lucro nos cofres. A grande diferença entre o plano Paulson e o de Roosevelt é uma só: o foco. Enquanto o mais antigo priorizava a população, o mais recente tenta salvar os bancos milionários da falência e, consequentemente, evitar uma crise econômica. O desenrolar da crise colocou em xeque a arquitetura financeira internacional, na medida em que explicitou as limitações dos princípios básicos do sistema de regulação e supervisão bancária e financeira atualmente em vigor, bem como pôs em questão a sobrevivência de um perfil específico de instituições financeiras. O desdobramento mais recente da crise financeira e econômica internacional de 2008 e 2009 foi o da insolvência das nações desenvolvidas. O grande acúmulo da dívida governamental fez estourar a capacidade de endividamento dessas nações e causou uma enorme turbulência financeira ao provocar o temor de que essas nações não pudessem honrar com seus compromissos e decretassem o calote da dívida.